Galera, vamos lá. Agora a gente vai para a terceira parte da aula que eu fiquei devendo para vocês. Três comandinhos que eu vou mostrar bem rápido para que possamos dar continuidade no assunto, tá? Então vou logar no meu sistema operacional, vou entrar na pasta pessoal de um usuário, no caso vou usar aqui o usuário Denis, tá? Vou listar o conteúdo. Todos esses comandos até agora a gente já viu nas outras aulas. Então eu vou criar um arquivo qualquer aqui para que possamos manipular esse cara, tá? Então eu vou criar aqui arquivo 1.txt, beleza? Se eu der o ls-la arquivo 1.txt, eu vou listar somente esse arquivo. Lembrando que na extrema esquerda a gente vê as permissões. Esses dois roots do meio significam o dono e o grupo, e na extrema direita a gente vê o arquivo propriamente dito. Lembrando do RWX, né? R tem um valor 4, W valor 2, X valor 1. Então, o primeiro comando que a gente vai usar vai ser para manipular a permissão do arquivo. Depois a gente vai manipular o dono e o grupo. Então, se eu usar o chmod e quiser que o meu dono passe a ter leitura, escrita e execução, eu coloco 7, que é a soma do RWX, e o grupo e o dono, que são os outros valores, eu mantenho 4,4 e eu coloco arquivo 1.txt. Se eu listar agora, a gente vai ver que lá eu assumo o RWX nesse cara. Se eu quiser mudar, não tem problema, quiser botar só o R e o W, que a soma vai dar 4 e 2, 6, eu venho aqui, mudo de novo, tá? E se eu listar, volto ao original. Se eu quiser manipular agora o nível de permissão dos usuários que fazem parte do grupo, que são o conjunto de permissões desses usuários, são o segundo bloco de permissão no arquivo, que é o segundo RWX. O primeiro traço significa se ele é diretório, link ou arquivo. Os três próximos caracteres remetem às permissões do dono, e os outros três caracteres remetem à permissão do grupo. Então, se eu quiser que o grupo agora leia e execute, tá? Chmod, eu mantenho o 6, que refere-se às permissões do dono. Eu quero que ele leia e escreva, o leia e execute, por exemplo. Lembrando que ler, o R é 4, o W é write, de escrita, é 2, e o 1 de execution, o X de execution vale 1. Então, se eu somar 4 com 1 dá 5, mantenho o 4 lá dos outros, arquivo, dou Enter. Se eu listar, vai ter lá a permissão de leitura e execução. Então não muda muita coisa, é bem simples, isso aí vocês podem brincar. Se eu quiser mexer com a permissão dos outros, eu posso mudar aqui, colocar 7, e no final todos os atributos de leitura, escrita e execução vão estar setados para os objetos de tipo usuário caracterizado como outros, tá? Lembrando que o que são outros? É quem não é o dono e quem não faz parte do grupo. Esses caras entram numa nuvenzinha ali chamada outros. Então vou manipular agora o dono e o grupo do arquivo. A gente vai usar o comando chowner. Beleza? Então se eu quiser mudar para, por exemplo, o dono vai permanecer root, mas o grupo vai ser Denis, eu uso esse chowner, onde esse primeiro objeto aqui é o dono, o ponto, o segundo objeto é o grupo. Se eu der Enter, eu não vou nem limpar, vou manter para a gente comparar, tá? Então você vê que o dono passa a ser Denis do usuário. Se eu quiser manipular o grupo, passa a ser Denis. Se eu quiser manipular o usuário, o proprietário do arquivo, eu posso voltar o comando lá, transformar para Denis, vai ser o proprietário, e o grupo vai ser root. Eu vou refazer isso aí, tá? Se eu der um ls agora menos la, o proprietário passa a ser Denis e o dono passa a ser root, tá?
Os próximos comandos, nas próximas aulas, a gente vai aprender a manipular, criar usuário e grupos e aprender a administrar esses caras de uma forma mais objetiva, tranquilo? Então essa é a primeira parte que eu queria mostrar. E a segunda parte vai ser a configuração de rede, tá? Então, usar o comandozinho aqui, ifconfig, ele vai listar a configuração de rede da minha máquina. Nesse caso aqui, eu estou com duas interfaces de rede, ETH0 e ETH1, e eu tenho também a interface de loopback, tá? Então eu tenho IP, máscara, alguma coisa. Os IPs, inicialmente para a parte de rede, eu só vou querer mostrar para vocês qual o arquivo que a gente configura esses caras. Então se eu vier aqui, ó, nano, vou usar o nano que vai ser mais fácil para vocês. nano/etc network interface. Então esse arquivo é onde vai ter a configuração das minhas interfaces no mundo Linux, tá? Então aqui eu vou abrir esse arquivo. Essas linhas que estão com cerquilhas aqui estão comentadas, então a gente não vai trabalhar com elas agora. Eu vou começar a descrever cada uma dessas linhas. Quando eu tenho alto aqui, eu estou dizendo para o meu sistema operacional que essas interfaces que estão setadas nessa variável alto são as interfaces que vão inicializar automaticamente. Nesse caso eu tenho a interface de loopback, a interface ETH0 e a interface ETH1, tá? Então essas interfaces serão iniciadas automaticamente com o meu sistema operacional. Esse iface LO, eu estou referenciando a interface de loopback, eu estou dizendo que ela é do tipo loopback, nesse final de comando aqui. Mais embaixo, se eu vim aqui iface ETH0 inet DHCP, eu estou dizendo que a minha interface ETH0 ela vai ser configurada através de uma requisição DHCP. Tranquilo? E na interface ETH1, se eu vim aqui iface inet static, estou dizendo que essa interface vai ser uma interface estática, onde eu vou ter que setar o IP manualmente para que esse cara passe a se comunicar com o resto da minha rede. E aqui a gente vai trabalhar inicialmente com 3 variáveis para esse tipo de configuração: o address, que é o IP propriamente dito da máquina, o netmask, que é a máscara onde esse IP vai estar encaixado, e o network vai ser a rede desse cara baseado na máscara, tá? Então se eu quiser alterar aqui, por exemplo, para 100, lá embaixo estão os menus. Se eu quiser gravar, é só segurar o Ctrl, tá? E apertar a primeira letra que tem no comando. No caso de gravar, vai ser o Ctrl O. Então o Ctrl O, ele pergunta se eu quero manter o mesmo nome do arquivo. Se eu der Enter, ele vai sobrescrever o arquivo existente. Se eu criar um 2 aqui, por exemplo, ele vai salvar esse arquivo como interfaces 2, tá? Isso significa, bem similar ao salvar e o salvar como dos editores de texto que a gente conhece. Nesse caso eu vou querer sobrescrever, vou dar um Enter e depois um Ctrl X para sair, tá? Vou limpar a tela. Se eu entrar lá para editar, vocês vão ver que minha interface está o 92.168.0.100, tranquilo? Foi o que eu configurei, sendo que a interface da minha máquina está o 92.168.0.1. O que eu faço para ela pegar esse novo IP? Primeiro, ou eu reinicio a máquina e quando ele voltar, ele vai voltar com esse IP, ou eu reinicio o serviço responsável pela configuração da interface de rede. E aí a gente vai aprender uma outra linha de comando que a gente vai trabalhar com ela mais na frente quando estivermos trabalhando com a parte de configuração de serviço. Então eu venho dentro de etc, que é onde estão as configurações dos meus scripts, init.d, que é o diretório responsável pela inicialização dos meus serviços, e eu venho aqui com networking, tá? Que é o serviço responsável pela configuração de rede, e coloco o restart. O que ele vai fazer? Nesse momento ele vai reler aquele arquivo interfaces e vai setar as configurações que estão neles, tá? Que estão nele. Então eu fiz isso aí e vou dar um ifconfig ETH1, tá lá o 92.168.0.100, beleza? Então lembrando que a máquina virtual da gente não está com essa interface ETH1. Se eu quiser montar essa interface ETH1, eu tenho que desligar a minha máquina virtual, tá? Eu faço isso com a máquina desligado. Eu desligo a máquina virtual, venho na console de gerenciamento da minha máquina, ela já desligou. Eu venho aqui em configurações, isso aí a gente já viu nos primeiros vídeos, né? Mas aí você vai vir em rede, adaptador e vai setar a segunda interface de rede. A primeira vai estar habilitada em NAT, a segunda vai estar habilitada em rede interna.
Beleza, galera? Então nesse primeiro momento aí, é isso aí, complementando um pedaço das coisas que vimos nas aulas anteriores. Eu vou editar o vídeo, postar e tragam dúvidas para a sala para que possamos trabalhar direitinho isso aí. Um abraço, até já já.